No curso de Bioestatística, eu sou a professora Miriam Carvalho de Souza. A aula de hoje é sobre medidas de dispersão. As medidas de dispersão, elas fornecem uma medida de proximidade da série em torno de uma medida de tendência central. Eu vou mostrar para vocês hoje a amplitude, o desvio padrão e o coeficiente. Nas aulas passadas, eu falei para vocês sobre as medidas de posição. Essas medidas, elas não capturam a variabilidade da distribuição de uma série de dados. Por isso, a gente começa a falar hoje sobre as medidas de dispersão. Se vocês observarem essas três distribuições, que são bem pequenas, é só um exemplo para vocês visualizarem, nós temos a distribuição 1 com valores monótonos só de 50, a distribuição 2 que varia de 46 a 54, os valores não se repetem, a distribuição 3 varia de 5 a 80 e também os valores não se repetem. A média de todas essas distribuições, se vocês calcularem, será 50. E a mediana dessas duas primeiras também será 50. Mas só de vocês olharem é possível verificar que a variabilidade delas é completamente diferente. A primeira medida que eu vou mostrar para vocês é uma medida simples de amplitude total, que corresponde à diferença entre o valor máximo e o valor mínimo da série de dados. Ela é muito estável, porque normalmente aqueles valores que eu mostrei para vocês lá no boxplot, os outliers, por exemplo, os valores extremos, eles acontecem nos extremos, entre os máximos e mínimos. Então, ela é uma medida pouco robusta, mas ela traz alguma informação que pode ser útil para você quando for analisar e apresentar os seus dados. Por exemplo, nas três distribuições que eu apresentei no slide anterior, como eu disse, a distribuição 1 era monótona, era só 5 valores de 50, então a amplitude vai ser 0. Na distribuição 2 vai ser 54 menos 46, que vai ser o valor máximo menos o valor mínimo, então a amplitude deu 8. E na distribuição 3 variou de 80 a 5, então a amplitude é de 75. Ou seja, as três distribuições têm médias iguais e amplitude já completamente diferentes. No R, como é que eu faço para calcular a amplitude de qualquer variável? Usando o nosso exemplo do câncer de pulmão, eu vou calcular a amplitude da variável idade, que é uma das variáveis quantitativas contínuas que nós temos. Então, o paciente mais novo tinha 29 anos e o mais velho 80. Então, usando o comando range, eu consigo ver qual é a variação, né? O máximo, o mínimo e o máximo. E por essa continha aqui, né? Lembra da aula do professor Osvaldo, que ele fala usando o R como calculadora? Então, ele vai me dar de maneira direta o valor que eu quero. Eu peço para ele, calcule a diferença, né? Aqui está o sinalzinho de menos, entre o máximo da idade que está no objeto pulmão e o mínimo da idade que também está no objeto pulmão. Então, esse valor é 51, que é 80 menos 29. Eu fiz a mesma coisa aqui para tempo de segmento, então a gente tem um paciente que faleceu no segundo mês de segmento e teve um paciente que a gente seguiu por até 93 meses. Então, a diferença do máximo menos o mínimo vai nos dar uma amplitude de 91 meses. Bem, a amplitude, como eu falei, ela é muito pouco robusta, né? Então, uma das formas que a gente pensa, lembrando que a gente calculou antes das medidas de resumo, as medidas de tendência central, seria calcular o desvio em relação à média. Nesse gráfico aqui, eu tenho a idade de cada um dos 79 pacientes que nós estamos analisando no exemplo de câncer de pulmão. Então, eu tracei aqui, com essa linha azul, a média de idade desse conjunto de dados, desses pacientes. Então, olha lá, aquele paciente que tem 80 anos, a média é 62, a diferença de 80, que é a idade do paciente, menos os 62, ou seja, o valor observado menos a média, ele deu 18 anos. E aí tudo bem. Aquele paciente muito jovenzinho, de 29 anos, menos os 62 anos da média, ele vai dar menos 33 anos.
Se a gente pensar que a média é o valor que está aqui no meio da minha massa de dados, o que vai acontecer? Se eu fizer a diferença de cada pontinho desse em relação à média, todos os que estão daqui para cima vão dar valores positivos. Todos que estão daqui para baixo darão valores negativos. E se eu somar todos esses valores, né, imagina que eu quero calcular o desvio em relação à média no total da minha massa de dados, o que vai acontecer? Como esses são valores positivos e esses são valores que vão dar negativos dessa continha que eu estou fazendo aqui, que é o desvio em relação à média, então a soma deles todos vai dar zero. Pensando em matemática, né, nas funções elementares que a gente aprendeu lá no início da nossa formação, quais são as alternativas que eu tenho para tirar esse sinal de negativo aqui, transformar todos em positivos e poder somá-los de alguma forma? Uma das alternativas que a gente tem é elevar ao quadrado. Então, por exemplo, esses dois pacientes aqui, ó, eles têm uma idade que dá uma diferença de menos 7 anos em relação à média. Se eu fizer o quadrado desse valor, eu vou obter o quê? 49 anos ao quadrado. Eu vou passar o slide seguinte para mostrar para vocês a ideia central em torno do desvio padrão. Então, uma alternativa para retirar os sinais do que eu mostrei para vocês no slide anterior do desvio em relação à média é somar os desvios elevados ao quadrado. E, para relativizar esse valor, a gente divide pelo total de observações, como a gente fez com a média. Então, essa fórmula aqui, que é a fórmula que está lá no livro do Bussab também, vai ser cada valor, digamos, da idade do indivíduo, menos a média de todos, que vai ser um valor constante, né? E aí eu elevo esse valor ao quadrado, somo com outro indivíduo, outro indivíduo, outro indivíduo, e no nosso caso a gente divide por 79. A questão é que quando eu faço o valor da idade da pessoa menos a média, eu tenho uma unidade de medida ao quadrado, né? Lembra que eu falei que vai dar 49 anos ao quadrado para aqueles em que o desvio médio deu 7, deu menos 7. Então, uma alternativa que a gente tem também usando o recurso da matemática é fazer o quê? Tirar a raiz quadrada desse valor para obter um desvio em relação à média. Quanto maior for a variabilidade da série de dados, maior vai ser esse valor que a gente denomina de desvio padrão. No R, para calcular o desvio padrão, a gente usa esse comando aqui que são duas letrinhas só, SD, de Standard Deviation. Então, vai ser o desvio padrão da variável idade que está dentro do objeto pulmão. Então, ele me deu aqui um valor e eu coloquei a unidade de medida, porque é sempre muito importante, quando vocês apresentarem os seus resultados, ficar clara qual é a unidade de medida. Então, o desvio padrão da idade foi de 10 anos. Eu já calculei aqui para vocês, o da carga tabágica deu 36,58 maços ano. O tempo entre o diagnóstico e o tratamento tinha um desvio padrão de 93 dias, então um desvio padrão que parece ser bem grande, né? E o desvio padrão do tempo de segmento, 25 meses, ou seja, 2 anos. Também me parece ser um pouco grande. Mas será que eu posso fazer essas afirmativas do que é maior, do que é menor? Né? Evoluindo no nosso raciocínio, qual é a alternativa que eu tenho? A alternativa que nós temos é utilizar o coeficiente de variação. Essa é a terceira medida de dispersão que eu estou mostrando para vocês hoje. Ela é uma medida de dispersão em que você vai dividir o desvio padrão que nós aprendemos a calcular em relação à média que nós aprendemos a calcular na aula de medidas de tendência central. E nós multiplicamos por 100 esse valor porque estamos habituados a raciocinar em termos de porcentagem. O que acontece aqui? Quando eu boto o desvio padrão da idade em anos e relativizo em relação à média de idade em anos, a unidade de medida some. Então, eu não tenho uma unidade de medida aqui. Eu vou ter uma variabilidade medida em percentual e aí sim eu posso fazer aquelas comparações que eu queria ter feito no slide anterior. Quanto maior for a variabilidade da série de dados, maior vai ser o coeficiente de variação. No R, como eu mostrei para vocês a fórmula anterior do desvio padrão em relação à média, eu optei por fazer dessa forma.
mas certamente tem alguma biblioteca que já vai calcular isso tudo para vocês de uma maneira mais automática. Vocês podem pesquisar e me contar depois. Mas a conta aqui é simples, ó, 100 vezes o desvio padrão da idade sobre a média da idade. Simplesmente isso. Então, aqui eu tenho um desvio padrão, um coeficiente de variação, me desculpem, de 16,67% para a idade, de 64% para a carga tabágica, ou seja, uma variabilidade bem maior, 81% para o tempo entre o diagnóstico e o início do tratamento e de 47% para o tempo de seguimento. Então, vocês podem analisar essas diferentes medidas, comparando-as, porque aqui a gente não tem uma dimensão, né? Todo mundo aqui é um valor percentual que vocês podem comparar. Para montar essa aula de hoje, eu utilizei como material de apoio o capítulo 3 do BUSAB e os elementos que vocês precisam para reproduzir a análise estão lá também entre os materiais de apoio no exemplo de câncer de pulmão. Eu aguardo vocês na próxima aula. Até lá!